O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade, eu vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós retomamos hoje o tempo comum da liturgia, já na 8ª semana do tempo comum. O tempo litúrgico da igreja, que dá ritmo ao ano da fé, distingue-se do ano civil. Ele tem alguns intervalos, ele tem alguns parênteses, que são, e a gente acabou de sair de um desses, né? O tempo pascal. Temos o tempo da Páscoa, o tempo da Quaresma, o tempo do Advento, que são tempos litúrgicos que nos ajudam, nos preparam para viver e olhar os mistérios da vida de Jesus, aquilo que em Jesus é divino e misterioso mesmo. Então, o Advento e o tempo do Natal, toda a questão da encarnação, do Deus que se faz homem. Depois o tempo da Quaresma, que é o tempo que nos prepara para o tempo pascal, mas colocando tudo isso numa coisa só, o apelo da conversão por causa do mistério da redenção, a paixão e ressurreição de Jesus, a morte e ressurreição. E nós temos o tempo comum, que perpassa todo ano e que às vezes para, né? Por causa desses outros tempos. O tempo comum, onde nós vamos, nos evangelhos dominicais, não celebrar mistério nenhum, né? Nós celebramos apenas a vida pública de Jesus, o seu ministério, o Cristo pregador, o Cristo missionário, o Cristo bom pastor, as palavras e os gestos de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, ao longo dos dias da semana, nós temos sempre a leitura corrente. Agora a gente voltou com a leitura do Evangelho de Marcos, trechos selecionados dos Evangelhos, e por um bom tempo vamos ficar com o Evangelho de Marcos, que vão nos narrando também discursos e obras de Jesus. E aí a gente chama tudo isso então de tempo comum. Apesar do nome comum, não quer dizer banal, né? É o tempo comum no sentido do ordinário, do comum da nossa vida, da nossa existência. E aí o foco é a gente olhar para Jesus, para encontrar nele a sabedoria da vida, né? A sabedoria das nossas escolhas, mas também olharmos para Jesus na condição de discípulos. Então o tempo comum fala muito da parte que nos cabe. E esse ano, na coincidência, o trecho do Evangelho que nos traz então a retomada do tempo comum, do qual a gente já viveu 7 semanas lá no início do ano, né? É esse Evangelho de Marcos 10, 28, 31, que começa com a frase de Pedro: Senhor, mestre, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Como que quase perguntando, o que ganharemos com isso agora, né? Então nós temos aqui a generosidade e a coragem de Pedro. Deixamos tudo e te seguimos. Pedro que renunciou os seus direitos, né, para seguir Jesus Cristo, porque por ele foi tocado, encantado. Pedro teve uma coragem que outros, que também com certeza admiraram Jesus, não tiveram. Portanto, irmãos, só nessa frase de Pedro aqui nós temos 2 coisas muito importantes para a vida cristã: generosidade e coragem, né? Generosidade e coragem. É preciso ter alma generosa. Muitos cristãos são mesquinhos, são tacanhos, são preguiçosos, são egoístas, né? Então, se a coisa apertar, eu rezo. Se desandar,
eu consigo vir a Deus. Se não, estou cansado, estou com sono, está frio, não gosto do padre, fulano vive na igreja e é pior que eu, o que eu vou fazer lá? Esses converseiros de gente egoísta. Você sabe que a maioria das pessoas que tem dificuldade com a fé, não se iluda, elas querem parecer inteligentes, não são. A grande maioria das pessoas que tem dificuldade com a fé, se você apertar um pouquinho, são bem burras, bem ignorantes, toscas, irracionais mesmo. A conversa deles não tem começo, meio e fim, a conta não fecha. E a maior prova disso é que toda essa racionalidade se desfaz com problemas. Problemas aí, a vida humana traz tantos problemas para nós, né? E o problema parece que faz o ateu virar teólogo, né? Até dar uma chance para Jesus. A grande maioria das pessoas, meus irmãos, que têm dificuldade com a fé, elas não têm problema, elas não são inteligentes, elas têm um profundo problema no coração delas. Tem um coração esclerosado, um coração seco, um coração curto. Porque na vida, se você vai se acostumando a amar só você mesmo, na vida, se você vai se acostumando a gostar só de você, a cuidar só de você, a se interessar só por você, seu coração fica esclerosado, ele fica atrofiado, ele seca, ele encurta. E aí na hora que tem que dar uma esticadinha nele, dói. Então nas nossas famílias nós temos maridos, esposas, porque hoje em dia a coisa está feia também, filhos, burros. Se eu pegar eles para conversar, não aguenta 5 minutos comigo, não aguenta. É igual a luta do Mike Tyson. Lembra das lutas do Mike Tyson? Quem já tentou assistir aquilo? Eu lembro que eu era menininho, ele era meio fim de carreira, fui chamar a luta do Mike Tyson, gente, que revolta. Você se mata para ficar acordado até 3h15 da manhã, a luta durava 20 segundos. Você fala, devia ter visto os melhores momentos amanhã, né? Rapaz, a maioria das pessoas que você fala, padre, é que assim, ele é muito racional, ele é inteligente, sabe? Pegar da Bíblia, ele sabe tudo. Manda ele vir aqui. Se passar do primeiro round, eu viro corintiano. Não passa, meu irmão. Não aguenta. Não tem nexo, não tem lógica. É o coração que é ruim. É o coração que é duro. É o coração que não conhece generosidade. Eis que nós deixamos. Tem gente que nunca deixou nada. O sujeito não deixa nem a cama dele, ele não deixa a cervejinha dele, ele não deixa a pornografiazinha dele, ele não deixa a mamãe dele, ele não deixa o amiguinho dele, ele nunca deixou nada, tudo foi para ele. Ele nunca deixou vontade nenhuma de lado. Só quando, talvez, coibido e coagido é que ele deixou alguma vontade de lado, mas em ato de liberdade, a vida é do jeitinho que ele quer. E o coração fica esclerosado, fica seco, fica duro. E se precisar esticar um pouquinho esse coração, ninguém cabe ali dentro. Quando eu pinto esse quadro, você logo imagina uma pessoa quase que diabólica. Você talvez não consiga imaginar nesse quadro que eu estou pintando o retrato de um pai de família. Acredite, tem muitos. Tem homem que não ama a esposa e os filhos. Ele se ama através deles. Tem mulher que não ama o marido e os filhos. Ele se ama através deles. Existem pessoas profundamente egoístas e ao mesmo tempo perfumadas e bem embaladas. Mas quando a vida e quando os personagens da nossa vida nos esticam um pouquinho, é que a gente sabe que coração tem ali. Quanta reclamação, quanta blasfêmia, quanto palavrão, quanta revolta. Pedro está dizendo, eis que nós deixamos tudo. Deixar a generosidade, a fé que nos encanta, muito antes de nos dar qualquer coisa, ou junto com, enquanto nos dá algumas coisas, a fé nos convida a deixar coisas. E Pedro está dizendo, eis que nós deixamos tudo e te seguimos.
Para seguir Jesus não basta ser generoso, tem também que ser corajoso, senão você fica um desapegado que nunca saiu do lugar na vida. Tem gente que ela não tem muitas manias, ela não tem muitos egoísmos ou vícios com ela, mas ela não tem coragem. Não tem coragem, é um eterno espectador do reino de Deus. E Deus nos chama a construir e a viver. Então Ele está dizendo: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Seguimento é um ato da coragem, de uma vontade corajosa. Porque você e eu já dissemos muitas vezes, nós já usamos muitas vezes a palavra vontade para expressar algo que a gente não tem coragem. Nossa, eu tenho uma vontade, Pai, de aprender a dirigir. Nossa, eu tenho uma vontade de ir em tal lugar, ver tal coisa, viver tal experiência. Nossa, eu tenho uma vontade de não sei o quê. Por que não faz? Porque eu não tenho coragem. Não é assim? Então, meu irmão, minha irmã, se a gente não tem coragem, ou seja, se o coração não age, a gente está podando pelo meio a ação de Deus na nossa vida. Deus desperta nos generosos vontades, porque você vê a beleza daquilo, você reconhece o valor daquilo, então começa a brotar uma vontade. Agora, se não tiver junto coragem, como é que fica? E aí, meus amados, a coragem não é algo que a gente possa ficar terceirizando a Deus, porque quando você lê na Bíblia, a coragem não é algo que Deus dá, apesar de que a gente às vezes pede: Senhor, me dá coragem. E Deus escuta, e numa dessa até dá coragem mesmo. Mas na Bíblia que você não lê, muitas e muitas vezes, e quando lê, não lê prestando atenção, muitas e muitas vezes você vai ouvir a palavra coragem sempre na boca de Deus, como ordem: ser forte e corajoso. Deus está me mandando ter coragem, Ele não está me dando, Ele está me mandando. Portanto, meus irmãos, a tal da coragem é algo que está dentro de nós, que precisa ser ativada, que precisa ser exercitada num primeiro passo. Todas as vezes que a Bíblia fala de coragem, é como mandamento e não como um presentinho que Deus dá para quem faz cara de dodói. É sempre mandamento. Josué, seja forte e corajoso, estarei contigo, não temas, que eu derrubarei as muralhas de Jericó. Veja, Deus vai derrubar a muralha de Jericó. Tudo o mais, quem vai fazer? A coragem de Josué. Ser forte e corajoso. Pedro foi generoso e corajoso. E onde é que está a coragem, meus irmãos? Está dentro de nós, está dentro do ser humano. Tanto é que você conhece tantas pessoas que não rezam, estão nem aí com Deus, e que fazem coisas boas ou más, que requer profunda coragem. Quantas pessoas dão passos na vida, e são passos que requerem muita coragem. Você olha e fala: eu não teria coragem de abrir uma loja nessa rua. Eu não teria coragem de começar essa empresa. Eu não teria coragem de casar novo assim. Eu não teria coragem. Tem gente que não tem fé e está fazendo muitas coisas com coragem, porque coragem é algo que está em nós. E é a coragem que nos coloca nas iniciativas da vida. Onde é que entra Deus? Deus entra no fim, na honra, no resultado, não no início das coisas. Coragem, Deus vai te honrar. Coragem, Deus vai te ajudar. Coragem, vai dar tudo certo. Mas esse ímpeto de fazer algo bom, esse ímpeto de buscar a melhoria da vida, a conversão, a santificação, esse ímpeto de vencer o homem velho, pecador que está em mim, esse ímpeto está em mim. Então, é a generosidade com a coragem. Aí o que Jesus vai dizer para Pedro? Em verdade eu vos digo, quem tiver deixado, o desapego e a generosidade. E aí Jesus vai dizer, quem tiver deixado, e vai fazer uma lista de coisas, nenhuma delas é pecado.
Quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho. Irmãos e irmãs, é pecado ter casa? É uma bênção ter uma casa, quem paga aluguel que sabe. É pecado ter irmãos? É uma bênção ter irmãos. Quem não tem um irmão é que sabe, às vezes, a vontade que é ter um irmão, uma irmã, irmãos, irmãs, né? É pecado ter pai e mãe? Não tem nem como ser, porque a gente não escolhe ter, né? É dom de Deus, você nasce tendo. E quem não teve, e quem não tem, sabe a tristeza que é não ter. É pecado ter pai? Não. Filhos? É pecado ter filhos? Pecado é dar mau exemplo para os filhos, né? Esse é pecado. Mas, gente, ter filho é uma bênção. Quantas pessoas estão pedindo a Deus a graça do filho? É pecado ter campos? Campos aqui era o jeito da época de dizer patrimônio, né? O que está no teu nome, uma casa, um carro, enfim. É pecado ter um patrimônio? Não. Mas Jesus está dizendo, quem tiver deixado coisas que não são pecado, e só tem um motivo, olha só tem um motivo pelo qual o ser humano está desculpado, vamos colocar assim então. Só tem um motivo pelo qual um sujeito pode estar desculpado de não estar 100% focado na sua casa, nos seus irmãos, na sua mamãe, no seu papai, nos seus filhos ou nos seus negócios. Porque é pecado ser preguiçoso, é pecado ser desleixado, é pecado não cuidar do filho, é pecado não cuidar da casa, é pecado não zelar pelo patrimônio, pela vida financeira, é pecado não dar atenção para a esposa. É pecado. Só tem um motivo, só tem um lugar quando não é pecado. Por causa do reino de Deus. Só tem uma coisa que, se pôr na balança, pesa mais que qualquer uma dessas bênçãos. O reino de Deus a ser feito, a ser construído, e que Deus não faz através dos anjos, faz através dos generosos que são corajosos. O reino de Deus a ser construído, a evangelização que precisa acontecer. E se nessa balança então, do reino, da evangelização, o meu carro ficar limpo e passar um pretinho na roda pesou mais do que a evangelização que está lá acontecendo, então é necessário ainda se converter, nascer de novo e pedir a misericórdia de Deus. Se nessa balança o que pesa mais não é o evangelho que está sendo anunciado e que foi me solicitado, minha pertença e parte nele, mas o que pesa mais é mais um almoço na casa da sogra ou da mamãe. Vai lá todo domingo falar mal da vida dos outros. E se por causa de um domingo desse, que vai se repetir 3 ou 4 vezes ao longo do ano, a casa cai, e me parece um absurdo, onde já se viu, está abandonando a família. Então tem algo de errado na mente, melhor, no coração esclerosado do egoísta em questão. Porque nós somos assim, né, meus irmãos? Quando é para Deus, quanto mais rápido melhor, quanto menos vezes melhor, quanto mais barato melhor. Só que se Deus te der do mais barato, do mais rápido e do mais fácil, você reclama. Tão bom que eu sou, que adianta rezar? Não é assim? Para Deus o resto do meu tempo, do meu dinheiro, do meu melhor. Para Deus o resto do meu afeto. Não mexe com esposa, com marido, com filho. É aquela vidinha fechada, casinha limpa e varinha de pescar na mão, cervejinha gelada, né? O meu domingo é meu, o meu final de semana é meu, o meu feriado é meu, não rela em mim. Para Deus o resto. Vai Deus te dar o resto para ver o que acontece. Precisa marcar horário com o padre, muda de religião. Porque onde já se viu tanto que eu rezo, eu não consigo nada, que adianta rezar tanto. Gente, de verdade, acho que de cada... Vamos pensar que eu já ouvi isso assim pessoalmente 100 vezes. Ai, pá, tem hora que a gente até pensa do que adianta rezar tanto. Eu juro para vocês, 98. Eu ia dizer 99, vocês vão achar que eu sou exagerado, então eu vou diminuir, não é 99 não, 98% das vezes
É de alguém, é na boca de alguém que tem dificuldade de vir à missa todo domingo, de alguém que você olha e fala assim, você é do Piquiri, de onde é da Paulistânia, eu acho que eu não te conheço. Impressionante como as pessoas são iludidas sobre si mesmas, né? Por quê? Porque não generosas. Por quê? Porque egoístas, autorreferenciadas no próprio umbigo. Olha o que Jesus Cristo está dizendo. Casa, irmão, irmã, mãe, pai, filho e patrimônio. É bênção e coisa sagrada. É a prioridade da sua vida. Então também não vem com conversa para o meu lado querendo ser de Deus. Se você não cuida da sua casa, não cuida dos seus irmãos, não cuida, não honra pai, mãe, não zela pelos filhos, pelo casamento. E se tudo que você põe a mão vai para trás, não vai para frente. Agora, mesmo que tudo isso esteja indo para frente, tem uma coisa que pesa mais, supera mais, porque tem mais valor. O reino de Deus a ser construído. E que Cristo passa convidando. Então é por causa do Evangelho de Jesus Cristo que a gente deixa, relativiza o valor absoluto, porque não tem valor absoluto nenhuma dessas coisas. Por causa do Evangelho. Essas coisas são relativizadas quando Cristo passa e chama. Por causa do Evangelho. E se a gente não cuida na vida, a gente não deixa essas coisas por causa do Evangelho, mas deixa por causa da vara de pescar, deixa por causa de vícios, deixa por causa de birras e manias interiores, deixa por causa do desleixo. Não é assim? Como eu escuto isso? Ai, pai, vai ter acampamento, lá vem ele. Vai deixar nós em casa agora? Não dá atenção para nós? Eu estou em casa, padre. É como se eu não tivesse. É janta, sofá, celular e cama. É como se eu não existisse. Quantas pessoas foram deixadas e quantos estão deixando? Porque são desleixadas, porque viciadas em celular. Porque dependente afetivo eternamente da mamãe ou do papai, dos irmãos, dos cunhados. Tem muita gente deixada aí para trás e não foi pelo Evangelho que ele foi deixado, não. Tem muito guarda-roupa bagunçado. E não é por causa do Evangelho que a senhora não arrumou o guarda-roupa, não. É por causa da preguiça mesmo. É ou não é? Você chama para servir a Deus, ela manda assim, acho que eu não vou dessa vez não, que a minha casa está uma bagunça, eu vou aproveitar para ajeitar. Então quer dizer que aquilo lá está uma zorra, está dando vergonha de abrir aquelas portas, mas então não é por causa do Evangelho. Por que não ajeitou até hoje? Por que sempre, toda vez que Deus te chama, você lembra que tem edredom para tirar e pôr no sol, né? Assim, roupa de frio, não fez isso até hoje por quê? Estava evangelizando alguém? Estava no Instagram, no TikTok, vendo receita de Facebook. Gente, o desleixo é pecado. O desengajamento com a vida é pecado. Não fazer dar fruto à casa que tem, o irmão, a irmã, a mãe, o pai, o filho, a esposa, o marido, e o emprego que tem é pecado, é contra testemunho, pelo amor de Deus. Mas muitas dessas realidades que são bênçãos, porque a gente pede para Deus para ter casa, a gente pede irmão, a gente pede para ter filho, pede para casar, pede para pagar as contas, tudo isso é bênção. Acho que as coisas que São José mais escuta aqui no pé da orelha dele é o quê? No pezinho dele aqui. Casa, carro, casamento, filho, dinheiro, saúde, tudo isso é bênção, tem que pedir mesmo. Mas, quanto disso deixado para trás, por causa do quê? Por causa de nada, por causa de pecado, por causa de falta de virtude. Mas Jesus está dizendo, quem deixar por causa de mim e do Evangelho. E aqui então, meus irmãos, tem duas coisas. Por que às vezes nos falta essa energia? Por que às vezes nos falta essa alegria em deixar essas coisas? Porque Jesus disse que só dá para deixar isso se for por causa dele e do Evangelho. Então, se eu não olho para Jesus, se eu não converso com Jesus, se eu não oro a Jesus, não rezo a Ele, se eu não penso sobre Ele, se eu não o conheço, se eu não o medito, Ele não me move.
O que te tira do sofá? O que te tira da cama? O que faz você tolerar, aguentar uma pessoa que às vezes o teu santo não bate com o dele? Só um grande amor, só um grande objetivo, não é verdade? É por causa de Jesus. Mas quem é Jesus se eu não rezo? Quem é Jesus se eu não me relaciono com Ele? Ele é nada, Ele é ninguém. Se sobrar, tem para você, Jesus. Se sobrar, eu estou com você. Mas você vale tão pouquinho para mim, que se o padre não votar no meu candidato, eu passo sem te ver enquanto tiver esse padre aí. Eu gosto tão pouquinho do você, Jesus, que se a catequista do meu filho me pareceu um pouco estressada no áudio que me mandou perguntando por que meu filho não veio na catequese pela terceira vez seguida, nem eu nem ele vamos na catequese também. Por causa de mim, ou seja, qual é o tamanho que Jesus tem no nosso coração? E a verdade, meus irmãos, é que às vezes ele pode ter um tamanhozinho de nada. Pode ser, esse tamanhozinho. Porque o ser humano ele é capaz de aguentar muita coisa quando ele tem um grande amor, ou quando ele reconhece um grande valor, verdade ou não é? Ih, rapaz, a gente aguenta cada coisa. Não posso ir, padre, porque é aniversário da minha sobrinha. Não é assim? Mas aí é capaz de dizer para a sobrinha, para a mãe da sobrinha, né? Não posso ir. Não posso ir porque é semana de prova. Não posso ir porque tem... Depende do que tem valor na tua cabeça. Depende do que tem valor no teu coração. Por causa de mim e do Evangelho. Evangelho aqui é toda essa obra de Deus, é toda a missão da igreja. Qual tamanho tem isso no meu conjunto de valores e belezas? Tem gente que não vê valor nem beleza no Evangelho. Ele vê valor e beleza no futebol, na política. Ele vê valor e beleza, sei lá, em tantas coisas. O valor e a beleza do Evangelho. E aí Jesus está dizendo, quem fizer isso, recebe 100 vezes mais nesse mundo, com perseguições. Porque, meu irmão, você acha que a generosidade e a coragem não incomoda o medroso ou egoísta? Você acha que a generosidade não incomoda o tacanho, o mesquinho? Você acha que a luz não dói no olho de quem está nas trevas? Com perseguições. Mas para que é que eu vou ter que ficar, Jesus amado? Eu trabalho, eu pago as minhas contas, eu não faço mal para ninguém. Para que eu vou ficar agora passando por perseguições? Eu não vim aqui para ouvir essas coisas. Eu não mereço passar por isso. Eu sou uma pessoa boa. Por causa de mim e do Evangelho. Paulo vai dizer, por causa de Cristo e do seu Evangelho, eu faço qualquer coisa. Me fiz judeu com o judeu, grego com o grego, pagão com os pagãos. Por causa de Cristo eu me faço tudo para todos, para ver se ganho um para Cristo. Por causa de Cristo e do Evangelho. Com perseguições. E aí Jesus diz, e no mundo futuro? No mundo futuro, a vida eterna, o galardão, a recompensa da vida eterna. E aí Jesus diz, e muitos que agora são os primeiros no olhar humano, poderoso, bonitão, glamourosa, você tem até medo deles, pessoas importantes, muitos que agora são os primeiros, porque não sei quantas casas tem, não sei quantos campos tem, serão os últimos, porque nunca deixaram nada disso. E muitos que agora são os últimos, num olhar humano, bobo, vai, fica na barra da saia do padre, vai, isso não dá camisa para ninguém, vai. Muitos que agora são e estão com os últimos, fica aí, mexendo com esse povo, cada um que se vire, meu filho, a igreja está lá, vai quem quer. Não mandei botar esse tanto de fio no mundo, mandei casar, cada um que se vire. No olhar do ser humano, muitos do que agora são os últimos, porque é assim que o mundo vê Deus. É assim que o esclerosado que você tem, a esclerocardia que você tem na sua casa lá, vê Deus como algo brega, como algo cafona, como algo mofado.
É assim que o sujeito que você até acha que é inteligente, quando na verdade só tem um coração de pedra, trata, acha e olha quem crê como um bando de bobo. Inteligentes são eles. Muitos do que agora são os últimos, no olhar carnal humano, serão os primeiros. E meu irmão, minha irmã, não é só na vida eterna não, já começa a ser aqui nessa vida. E é aí que aumenta a perseguição. Você acha que cabe num coração egoísta, mesquinho, tacanho e preguiçoso? Cabe dentro de um coração assim, que aquele um que eu tratava como o último, beato, rezadorzinho, é um padreco, nem tamanho de homem tem. Você acha que cabe num coração desse, que esse último agora está virando o primeiro, e parece que vai ser primeiro em muita coisa, não é só no céu, hein? Parece que já nessa vida começa a ser o primeiro. Começa a ocupar lugar, começa a receber alguma honra, não é? Começa a receber alguma reverência. Você acha que quem sempre te tratou como o último, como coisa qualquer, quando vê que as pessoas te elogiam, te dão com a mão na rua, ele que sempre teve o sonho de ser alguma coisa e não é nada, nem vai ser, porque é uma mala sem alça, aí vê você andando na rua, gente simples, gente humilde. Meu irmão, tem gente que nunca deu nada por você, às vezes muito perto de você, tem gente que olha para você. Tem pai que olha para o filho e acha o filho um nada. Tem marido que olha para a esposa e acha a esposa uma nada. Essa é que é a verdade. Tem muita esposa que olha para o marido e acha ele um nada. Gente, o que tem de gente insatisfeita, magoada e raivosa dentro do próprio coração, e que às vezes nunca vai falar isso dessa forma. Aí vê esse nada, que é meu marido ou minha esposa, meu filho, que é meu pai ou minha mãe. O que tem de filho que olha para o pai e para a mãe e acha o pai e a mãe um nada. Ganha pouco, fala português errado. Meu pai é um nada. Minha mãe é uma nada. E aí vê o nada, agora, dando com a mão na rua. Recebendo abraço. E de novo sendo chamado, de novo sendo convidado. Você acha que as pessoas que sempre te olharam como um Zé qualquer, com todo respeito, Zé, que é da nossa cultura aqui no Brasil. Israel não é assim, mas aqui é assim. Você acha que quem sempre te olhou como um Zé qualquer, desculpa, Nossa Senhora, como uma Maria qualquer, quando vê você saindo do lugar dos últimos e vindo, está entre os primeiros. Filho, com perseguições. E aí começa. É que o padre não sabe quem você é. Estressada, só grita. É o demônio falando através de um coração esclerosado. É que o padre não sabe quem você é, pai. Aí começa aquelas picuinhas, aquelas exigências insuportáveis de viver. Que o único remédio é o silêncio, porque com maluco você não conversa, nem com demônio. Tem duas coisas que você não conversa, doido e capeta. Se somar numa pessoa só, então você só fica quieto e reza. Vai fazer o quê? Olha o que Jesus está dizendo. Muita gente que é último. Ninguém dá nada nele. Quem é que dava alguma coisa em Pedro, amigo? Vai passar a ser primeiro em muitas situações da vida. Mas quando quem tem o coração duro, egoísta, medroso e apegado, vê o último se tornando primeiro, aí vem o desdém. Só que já diz a sabedoria do povo. Quem desdenha, você completa para mim. Quem desdenha quer comprar. Só que não tem onde comprar, porque não tem na loja generosidade nem coragem para vender. Não tem financiamento no banco que compra isso. Com perseguições, mas terá 100 vezes mais e a vida eterna. Agora, por último, para a gente pedir hoje a Deus também uma graça em favor da igreja. Esse evangelho aqui que nós ouvimos, o padre acabou de fazer uma aplicação existencial para todo ser humano. Uma aplicação, um desenho carregado de cores e tintas para todo tipo de pessoa, casado, solteiro,
seja lá o que for. Mas esse evangelho não está aqui para isso. Ele pode ser usado para tudo que eu acabei de fazer. Mas esse evangelho está aqui, sobretudo, para falar da vocação sacerdotal. E nós precisamos pedir a Deus que mande à sua igreja pessoas que de fato deixaram tudo e não só relativizaram 3 ou 4 vezes por ano tudo. Tem rodado por aí uma arte muito bonitinha e verdadeira, porém não completa se a gente quiser achar pelo em ovo, e eu vou achar chifre em cabeça de cavalo agora. Talvez você viu, achou bonita e é bonita. Talvez você viu e repostou, passou para os outros, tudo bem. Uma frase que começou com Maria. Então uma foto de Nossa Senhora, ou qualquer coisa que nos lembre Nossa Senhora, com o menino Jesus no colo, diz assim: a maior mulher do mundo não foi empresária, médica, freira, não sei o que, foi esposa e mãe. Para ressaltar o valor que é ser esposa e mãe. E é verdade, a maior mulher do mundo não foi nada dessas coisas, foi esposa e mãe. Só que tem um perigo aí. Tem um perigo aí. Aí bombou, viralizou, já adaptaram. Agora é uma foto de São José, com o menino Jesus no colo também, ou uma outra que eu vi, um São José bonitão e tal, né? O maior homem do mundo, ou um dos homens mais importantes do mundo na vida de Jesus, e isso é verdade, não foi padre, não foi freira, não foi médico, aí o do São José, não foi papa, não foi bispo, não foi padre, não foi rico, não foi empresário, não sei o quê, foi trabalhador e pai, para ressaltar o valor do trabalho do homem e da presença paterna e masculina do homem dentro de casa. Isso é verdade. Só que tem um perigo aí. O reino de Deus chegou até nós, não foi através de uma multidão de homens que foram marido e pai. O reino de Deus chegou até nós e não foi através de uma multidão de mulheres que foram mães e esposas. Quem evangelizou o mundo não tinha nem mulher nem filho. Eu não tenho nem mulher nem filho. Padre Murilo não tem nem mulher nem filho. E é por isso que você tem a igreja. É por isso que essas coisas acontecem. Você não seguiria um homem com mulher e filho. Essa é que é a verdade. Ah, mas os crentes, meus irmãos, os crentes são uma zona. Deus me perdoe. Ah, mas os crentes, o pastor casa. Você está atrás de um pastor? Nem eles ficam atrás dos pastores deles. Fica 2, 3 períodos de tempo atrás, um já monta dele, porque eu não vou ficar pagando dízimo para a mulher do pastor alisar cabelo. Não é verdade? É verdade. E tantas outras coisas mais. Presta atenção. O reino de Deus não foi feito com um homem casado com um filho. Os homens casados e com filhos cooperam para o reino de Deus, e cooperam muito. Ai de nós se não tivéssemos. Nunca tem mais que 4, 5 mesmo. Homem, né? O reino de Deus não se faz sem as mulheres casadas e com filhos, claro que não. Mas o motor disso, meu amigo, é quem de fato se consagra a Deus. E também entre os jovens hoje em dia, nesse catolicismo estético de Instagram, né? Está na moda agora, eles acham que eles vão fazer o reino, que eles são do contra, né? Padre nenhum presta, bispo nenhum presta, o papa não presta, né? A igreja está perdida, ela está desviada, ela está vermelha, enfim. Esses que são bons, atrás da tela do Instagram deles. E aí eles acham que agora eles vão construir o mundo, eles vão mudar a igreja, inclusive, eles vão salvar a humanidade. Como? Comprando um suspensório, deixando um bigode crescer, aprendendo a fumar charuto e ter 8 filhos, 9. Né? Meu irmão, minha irmã, quem fez o mundo, não se ofenda, não se escandalize, pelo amor de Deus. Quem fez o evangelho andar não foi Santa Zélia e São Martim. Foi a Terezinha. Ainda que os dois sejam santos, eu não duvido. E rogai por nós. Mas o mundo, o reino de Deus e a igreja precisam de pessoas generosas e corajosas para algo maior do que isso, para algo mais absoluto que isso. E Deus, em tudo na vida,
está disposto a nos dar, e aí incluo todos nós e tantas coisas da vida, para terminar a homilia. Deus está disposto a nos dar tudo aquilo que a gente está pronto para devolver. Jesus acabou de dizer para o sujeito deixar a casa, o irmão, a mãe, o pai e os campos, e disse: se você deixar isso, eu te dou 100 vezes o que você me deu de volta. Deus vai te dar tudo o que você está pronto para devolver para Ele. Talvez seja por isso que muita gente não tem dinheiro. Você não está pronto para devolver para Ele. Talvez é por isso que tem gente que não tem saúde. Você não está pronto para devolver para Ele. Usar para Ele. Olha o que Jesus está dizendo. Ele pede para a gente deixar as coisas. E se eu deixar as coisas, Ele me diz que Ele me dá 100 vezes aquela coisa. O ter sem possuir, né? O ter sem se escravizar. Tem gente escravizada na mamãe, em uma mamãe. Abandona a tua mamãe. Deixa ela passar uns aniversários sem você. Que você ganha 10, 15, 20, 100 mãe. E nenhuma mãe de fato vai ser sua, dependente sua, nem você é dependente dele. Cristo nos convida a uma amplitude da alma. Mas, meus queridos, rezemos hoje então também por isso. Nós, a igreja, necessita de vocações, e elas existem. Você acha que não? Claro que existe. A questão muitas vezes é uma cultura, até dentro da igreja, que não sabe dizer isso, que tem medo disso, que não valoriza isso. Uma cultura, às vezes até dentro da igreja, que idolatra ter uma casa, ter papai, ter mamãe, ter esposa, ter filhos, ter feriado, ter sexo, ter final de semana livre. A vocação, ela é fruto de um ambiente de fé e não de apego, de fé e não de medo, né? De generosidade e não de mesquinhez dos próprios dons, dos próprios talentos. Mas todos nós somos convidados, então cada um de nós ao seu modo, coloquemos no lugar certo, casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, né? No lugar certo, do tamanho certo, diante de Jesus, diante do reino. Tudo isso não é absoluto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos ficar em pé, momento das nossas preces. Coloca a mão no seu coração. Feche seus olhos um instantezinho. Rezemos, irmãos e irmãs, a Deus nosso Senhor. Rezemos a Cristo Jesus nosso Senhor. E imploremos dele e esperemos dele as bênçãos e graças que a gente necessita hoje. Oremos, irmãos e irmãs, em favor da igreja espalhada pelo mundo inteiro. Santificai, Jesus, vossa família. Santificai, Jesus, vosso corpo místico, a igreja. Dai-nos fidelidade e frutos. Oremos, irmãos e irmãs, por aqueles que governam as nações, aqueles que nos governam, para que tenhamos justiça, paz, prosperidade, para que os pequeninos e pobres sejam lembrados em suas aflições. Rezemos, irmãos e irmãs, por todos aqueles que nos pedem oração, amigos, familiares, conhecidos, nas suas mais diversas necessidades e lutas e sofrimentos. E rezemos, irmãos e irmãs, por nós mesmos. Reze por você. O que você precisa pedir hoje? Qual é a tua dor? Qual é a tua aflição? Qual é a tua derrota? Qual é a tua queda? Deus é misericordioso. A palavra de Deus diz: Ele não despreza o aflito nem o arrependido. Escutai agora, Senhor, pela intercessão de São José, os corações que clamam, os corações que vieram a vós hoje, nessa igreja ou acompanhando em casa, porque precisam recomeçar um caminho na vida, porque precisam, Senhor, salvar algo de si mesmo, porque carregam um fardo, um peso, uma ansiedade, uma luta difícil de se vencer ou atravessar. São José, olhai os impossíveis de quem está aqui hoje, de quem nos acompanha em casa. Mostra-nos, Senhor, a tua salvação, mostra-nos o teu caminho. Oremos, irmãos e irmãs, pela igreja, pedindo a graça das vocações sacerdotais e religiosas, Senhor, que a vossa voz ressoe nos corações generosos e corajosos, para que o vosso reino cresça, se expanda. Enviai operários para a vossa messe.
Reze por você também, pedindo a graça de que todas as bênçãos que Deus dá não fiquem ocupando o lugar do próprio Deus. E eu quero convidar você a pedir, se você não tem uma casa, peça. Irmãos e irmãs, peça em favor da sua mãe, do seu pai, peça os filhos em favor deles. Apresente agora a Deus os seus campos, seu trabalho, seu dinheiro, seu salário, seus empreendimentos. Coloca isso nas mãos do Senhor. Coloca isso nas mãos de Deus. Consagre a Ele. Mas peça isso, Senhor, que nada ocupe o teu lugar. Que nada disso seja absoluto na minha vida. Dai-me, Senhor, coragem, generosidade, também nas perseguições do mundo. Dai-nos, Senhor, a graça de não nos ferirmos em ser os últimos no olhar de tantas pessoas. É o Senhor que nos põe por primeiro quando quer e do jeito que quer. São José, levai todas essas preces e aquilo que está no fundo do coração de cada um hoje. Levai isso ao coração de Jesus. Ó meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei, São José. Acolhei Jesus. Pelos méritos e pela intercessão de São José, nossa prece e nossa esperança. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.